Se bem que faz tanto tempo que ele não aparece por aqui que eu nem sei se o cenário continua o mesmo. Ele tá com outras hoje. Caê, seja bem-vindo ao Troca de Passes. Vamos falar de Flamengo, que o dia foi movimentado. Boa noite. Quando que não é, né? Estou aqui com S de saudade, porque também eu estava sentindo muita falta de vocês, mas o Flamengo, quando que não é movimentado? Já estou na minha 8ª temporada cobrindo, ainda não me acostumei, mas assim que é bom, a gente gosta. A Ana também já foi setorista, sabe que é isso que motiva a gente. E um Flamengo que tem um jogo contra o Atlético, mas a sexta-feira a última coisa que se falou foi do jogo, né? Falou-se muito de Diego Alves, com uma renovação travada, de convocação do Pedro, que o Flamengo está aí para perder o Pedro para as 2 partidas contra o São Paulo pela Copa do Brasil. O mais próximo de jogo contra o Atlético que nós falamos é se Gabigol vai ou não vai, saberemos amanhã, mas ainda que vá, vai ser para ficar no banco. Mas assim, são muitos assuntos, então vou até deixar você, vai ser minha técnica e vai dizer, fala sobre isso, fala sobre aquilo, que há muita coisa. Boa! Vamos começar pela convocação do Pedro. Acho que já é um bom assunto, um assunto que movimentou bastante a sexta-feira. Pois é, convocação mexe muito com o Flamengo já faz um tempo, né? Há ali um distanciamento entre flamenguistas e a seleção por conta de desfalques e tudo mais, não só a seleção brasileira, então é uma data que mexe muito. E quando a torcida estava tranquila porque perderia só o Everton Ribeiro, já que o Rodrigo Caio foi cortado, veio essa notícia hoje da convocação do Pedro, mais do que a notícia, um sorteio de um confronto equilibradíssimo contra o São Paulo. O Pedro, a princípio, fica fora dos 2 jogos, então isso movimentou muito, não só as redes sociais, mas também o clube, e o clube tenta fazer valer o bom relacionamento que o presidente Rodolfo Landim tem com o Caboclo, tem ali entrada na CBF, vale lembrar que ele foi chefe de delegação na Copa América, e o clube está tentando uma liberação muito improvável, é bom a gente deixar claro, mas está tentando uma liberação para esse primeiro jogo na quarta que vem, já que a seleção se apresenta na segunda, e treina em Teresópolis, então o clube entende que se o Ribeiro e o Pedro forem para Teresópolis somente na quinta-feira pela manhã, não vai mudar tanto assim, mas a gente sabe que é muito difícil, não há precedentes, o Tite não costuma fazer esse tipo de liberação, esse tipo de exceção, mas o Flamengo entendeu que era importante tentar, pelo menos, para marcar território e deixar claro ali que se sentiu prejudicado nesse confronto. Para o jogo da volta, também vai ser uma correria ali, porque o Brasil joga em Montevidéu na terça-feira e o Flamengo joga em São Paulo na quarta, mas o clube entende que é uma viagem curtinha, então eles voltam direto de Montevidéu para São Paulo e a tendência é que estejam à disposição para o jogo do Morumbi. Mas a gente está falando aqui, o jogo do Galo parece que não existe, né? Verdade. Mas o que movimentou muito foi isso do confronto da Copa do Brasil. Verdade. Fica em segundo plano esse duelo que vai ser um jogaço, promete pelo menos ser um jogaço no final de sequência semana. de jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro, né, Caê? Só tem, Pedro, pegou o Internacional, São Paulo e agora o Atlético Mineiro. Todo mundo que, em tese, está ali brigando com o Flamengo pela ponta da tabela. Verdade. Seguindo ainda falando de Pedro, que fase que vive esse menino, né? 20 gols em 36 jogos, sendo que 12 deles marcados nos últimos 14 jogos. Casão, merecida essa convocação, é óbvio, a gente já esperava que isso fosse acontecer em algum momento. E agora também todo mundo aqui, ó, cruzando os dedos, no caso dos rubro-negros, para que o Flamengo consiga fechar com a Fiorentina e contar com ele definitivamente. Todo mundo ajudando na vaquinha, né, Ocasião, para comprar o Pedro, hein? É verdade. Aí eu vou contribuir, inclusive. Eu quero contribuir. Porque faz bem ter o Pedro no nosso futebol. É muito bom ver ele jogar. O Pedro é um jogador, apesar de ser jovem, um centroavante, que ele tem um repertório muito grande para fazer gols, né? Ele consegue fazer gols de diversas maneiras. De pé direito, de pé esquerdo, batendo rasteiro de esquerda, fazendo a curva, como foi contra o São Paulo, batendo de esquerda, fazendo a curva, como foi no meio de semana, se posicionando como um centroavante no segundo gol que ele fez na quarta-feira, que é gol de centroavante. Então, o Pedro é um jogador que, assim, o futuro do Pedro é brilhante como centroavante, é brilhante. Eu não gosto de fazer comparações, eu não faço comparações. Eu faço, assim, identificações com jogadores que eu já vi.
O Pedro, ele tem uma característica muito parecida com a do Van Basten. Eu não estou falando que ele joga igual o Van Basten. Estou falando que a característica dele é muito parecida. Eu vi o Van Basten jogar 7 anos consecutivos, joguei contra. E esse tipo de gol que ele faz, aquele gol contra o São Paulo, que a bola veio no alto, ele põe ela no chão e corta e faz o gol, ele tem um talento gigantesco. E, assim, ir para a seleção agora foi depois da convocação, mas logo vai fazer parte da convocação, né? Então, o Flamengo tem outros jogadores, agora é a vez da volta do Gabriel, o Pedro é a bola da vez, mas assim, eu sou fã de jogador centroavante como joga o Pedro. Sou fã do Pedro. Eu acho, assim, dá vontade de ficar assistindo um jogo de futebol que o Pedro esteja dentro do campo. O Casão. Concordo muito. Dá vontade de ver mais trocas de passe com ele, com o Casão. Que craque, hein? Já adiantou, inclusive, o nosso assunto, Ana, que é o Gabigol, que vive a expectativa para ser relacionado agora para essa partida. Mas eu adiantei porque o Caio falou. Não veio da minha cabeça. Só um detalhe rápido sobre o Pedro. O Casão falou que ele... É impressionante, ele faz gol de perna esquerda, perna direita. Na rádio a gente falava muito que ele tem o perfume que a bola gosta, né? Porque ele tá sempre, né... E ele tem, para mim, acho que o ponto, para mim, pelo menos, principal do Pedro é que ele é muito generoso em campo. Ele se movimenta pelo time. Por que ele está sempre bem posicionado? Às vezes ele inicia a jogada e aparece para finalizar. Ele é muito especial para o grupo de jogadores, assim, né? Para a movimentação do time. Eu acho que o Flamengo perdeu muito em ser um time combativo no ataque, como era com o Jorge Jesus. Isso tem refletido defensivamente, principalmente para mim, né? A culpa dos gols tomados não é só da dupla de zaga, como tem muita gente que gosta de culpar ou de arrumar esse problema. Mas ele tem no Pedro uma generosidade que não tinha ainda. E isso não é porque os outros não são generosos, é a característica dele, né? Além de tudo que ele faz, gol de todo quanto é jeito, ele joga muito em prol coletivamente dos outros atacantes e do próprio time. Acho que isso, para mim, é uma marca registrada do Pedro, assim. É a palavra que eu associo ao momento do Pedro. Não agora, no Fluminense também ele era isso também. Tá brilhando esse menino mesmo. Agora eu vou passar a palavra de novo para o Caê para a gente seguir agora falando de Gabigol. 40 dias parado, enfim, fora, né, do futebol, fora do campo. Voltou. Ela voltou. Gente, é quase meia-noite. Isso aqui me parece uma balada. É o mais próximo que eu tô de uma balada, é a luz que tá piscando do troca de passes. Sai do muro para vocês, olha aí, ó. O Gabigol ainda tem vaga de titular? No lugar de quem? Já vou começar então com o Caê, que já traz as informações e aí vai ficar mais fácil ainda para Ana e para o Casão. Então, quarta-feira contra o São Paulo no lugar do Pedro, né? Sim. Porque o Pedro vai estar com a seleção. Saiu bem, hein, Caê? Que mureta, hein? Nossa Senhora! Sorriso amarelo, que né? mureta, né? Ai, quarta-feira, óbvio que vai ser no lugar do Pedro. Caê? Não, mas falando agora aqui... te dá mais uma chance, né, Caê? Vamos lá. Eu já respondi aqui algumas vezes que ali, se for para escolher entre um e outro, eu ainda respeito muito a hierarquia e tudo que o Gabriel fez. A gente está muito impressionado pelo que o Pedro está fazendo, mas vale lembrar que o Gabriel tem 59 gols em 1 ano e meio de Flamengo, uma performance incrível. Esse ano ainda é o atleta, não o artilheiro ainda, porque tem 16 e o Pedro chegou a 20, mas quem mais participou de gols, com 9 assistências, chega a 25. Então, assim, a gente parece que às vezes esquece tudo que o Gabriel performou em altíssimo nível no último 1 ano e meio. Então, acho que isso é preciso levar em conta, mas entendo também que é muito difícil tirar o Pedro no momento. Eu acho que, assim, a alternativa do Flamengo raramente tem todo mundo à disposição, isso é importante, mas eu acho que no momento atual, se for para colocar todo mundo ali, quem pode ser ali avaliado seria o Bruno Henrique, e o Gabriel faz sim um pouco essa função, aberto pela esquerda, aberto pela direita, é um cara que circula muito mais, mas eu acho que o principal para mim, o Gabriel entrar na equipe, aí o Casão e a Ana podem falar bem, é que a principal qualidade do Gabriel para mim é ele ser um pouco anárquico. Ele é um cara que não guarda posição, ele é um cara que tá no meio, que está na frente dentro da área, que está na direita, que está na esquerda. Por isso que ele virou o Gabriel do ano passado, o Gabriel, o Gabigol. E é um atleta que quando foi para a Europa, tendo que jogar, mas respeitando posição, essas questões mais rígidas, voltando para marcar e tudo mais, ele teve dificuldade. Então, assim, eu acho que isso que tem que ser colocado em pauta sobre como que o Gabriel vai ser um pouco mais posicional, que é a palavra que tanto é dita,
sendo que a principal característica dele, a que mais me agrada, pelo menos, é essa anarquia de posicionamento. Ele é um cara que movimenta e que é livre. Vamos colocar de melhor novo... análise que eu vi de Gabigol foi essa daí, Caê. Anárquico. Melhor. E essa questão dele no futebol europeu, é importante pontuar isso, né? Porque quando a gente fala do retorno desses jogadores para o Brasil, é dentro de qual contexto? Então, essa leitura é muito especial, essa leitura do Caê. É uma leitura bem realista do que é o momento do Gabriel pro futebol brasileiro e por que não deu certo num primeiro momento na Europa. Vamos aproveitar para colocar de novo a pergunta do Sai do Muro, para passar para o Casão e para a Ana também. O Gabigol ainda tem vaga de titular? No lugar de quem, Casão? Eu vou na linha do Caê. Tem uma certa hierarquia aí. O Gabriel é artilheiro, foi artilheiro de tudo do ano passado, foi campeão de tudo. Quando eu estava no Santos também era artilheiro. A princípio, é uma disputa de posição simples. Gabriel e Pedro. Mas isso é só para resolver uma questão momentânea, porque para mim cabe os dois para jogar. O Gabriel tem essa movimentação, como o Caio falou, arcaica, não é isso? Anarquista. Anárquico, foi a palavra que ele usou. Anárquico, que eu adoro isso, anárquico. Eu adoro, porque sou mais ou menos assim, ou fui, né? Penso que sou ainda. O lance é o seguinte, eu fui assim, e penso que sou, mas não sou, entendeu? Então, eu gosto desse tipo de jogador. Eu gosto da agressividade do Gabriel, sabe? Ele é um jogador que ele tem muita agressividade. A agressividade é aquela que está sempre buscando a bola, está sempre buscando espaço, gosta muito de fazer gols. E o Pedro é um centroavante mais clássico, né? É um centroavante mais de domínio, aquilo que a gente vem assistindo ele fazer, gols de todo quanto é tipo, maravilhosos e tal. Então, no futuro, cabe os dois. Mas quando você for fazer agora com a volta dele, é uma disputa meio que ou eu ou ele, nesse momento. Mas tem a alternativa que o Caio falou também do Bruno Henrique, que não está ainda jogando como no ano passado. Então, assim, eu acho que disputa os dois, uma posição momentaneamente, mas depois cabe os dois também. Então, só para entender, a sua posição é os dois juntos? Não, a minha preferência é os dois juntos. Preferência é os dois juntos. Okay. Tá? A volta dele aqui agora, ele está voltando depois de 40 dias. É óbvio que vai voltar no banco, porque a situação, o momento do Pedro é espetacular. Né? Na hora que ele entrar mais em forma, jogar mais um pouco, pegar ritmo de jogo, a disputa poderia ser entre os dois, mas talvez seja o momento de que os dois possam jogar juntos daqui a pouco tempo. Casão, os dois. Caê. Vai querer trocar agora tua resposta? Não, né? Não. Só até para passar para a Ana também dar a resposta dela. No último jogo do Gabriel, que foi contra o Del Valle, os dois jogaram juntos, com o Pedro pelo meio e o Gabriel mais pelo lado direito. Então, assim, foi uma opção que o Domi teve nessa partida. Foi o último jogo do Gabriel. E quem então, que saiu, Caí? Quem que estava fora? O Bruno Henrique estava voltando do Covid. Tinha aquela questão toda. Aí o Gabriel machuca, o Bruno Henrique entra e faz 2 gols. É isso. Eu estava pensando exatamente nessa possibilidade dele jogar pelo lado direito. Mas eu lembro quem de você sairia... já ter comentado isso aqui no Exato. Troca. É isso que eu falei, exatamente isso. A possibilidade dele jogar fora da área, né, em tese, pela direita, com o Pedro centralizado e sem o Bruno Henrique. E é muito cruel falar em jogar sem o Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique e o Gabriel, eles têm um grau de intensidade que eu acho que falta em determinados momentos para o Flamengo do Domi. Que é aquela chegada mais agressiva no ataque, de combater a bola logo que o Flamengo perde a bola no campo de defesa, né, quando tá atacando, perde a bola, e eles falta às vezes esse tipo de agressividade que era um ponto altíssimo do time do ano passado, né? Essa linha de frente combativa. Não tem mais tanto por característica da equipe e também o Pedro não é esse jogador, né? Não é só para isso. Então eu penso nessa alternativa para os dois jogarem juntos. Também tô com o Casão, os dois jogando juntos. Mas se você tem os três em boa fase, Bruno Henrique, Gabriel e Pedro, sobra para o meio-campo, né? Porque você não vai mexer no Everton Ribeiro. Sim. Você não vai mexer no Gerson.
como ele tem colocado o Gerson para jogar, às vezes, aberto pelo lado direito, né? Aberto pela ponta, e depois ele volta com o Gerson por dentro. Mas eu acho que nesse sentido, se você tem os 3 jogadores com essa... bem fisicamente, um deles vai ter que ser o... Vou usar um exemplo bom, mas ruim ao mesmo tempo. Meio que o Gabriel Jesus foi na última Copa América, um cara que vai marcar mais para poder jogar os 3 juntos. Aí que eu acho que é o grande desafio. Porque quem é que vai ter esse perfil mais marcador ou para você poder tirar um cara do meio campo? Você vai desconfigurar muito a estrutura que é o Flamengo hoje, mas é uma alternativa interessante de time em relação ao ano passado, quando o Jorge Jesus precisou variar o time, por exemplo, na final do Mundial, ele não tinha essa peça, essa alternativa. Então é o upgrade que deu o Flamengo na temporada de 20, embora não seja mais o Flamengo do Jorge Jesus. Olha que rendeu essa sirene, hein? Rendeu demais, gostei. Vamos seguir, daqui a pouco, quem sabe, não tem outra. A gente tá querendo tirar alguém do meio campo já. A gente quer fazer um time cheio de atacante, uma coisa de louco esse time do Flamengo. Ainda bem que eu sou técnica. Uma coisa de maluco aqui. Mas é bom, porque daí a resenha vai. Enfim, não tem limite. Parece time do Cartola, que eu coloco 2 laterais direitos, 4 atacantes. O Cartola aceita tudo. Olha só, sabe o que acontece? Assim, é aquele negócio, eu não estou comparando, não é comparação. Mas quando você tem jogadores de alta qualidade, né, que você tem que arrumar um jeito para eles jogarem, né? O Tele, em 82, ele fez um meio-campo que ele tinha Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico. Verdade. Ele ia fazer um meio-campo só com 3? Quem ia ficar de fora desses 3? Desses 4? Quem que ficaria de fora? Então, o Tele arrumou um jeito de não ter ninguém na direita, mas chamou a responsabilidade de todos eles para usar aquele espaço. Muitas vezes passava o Cerezo, muitas vezes passava o Falcão, o Sócrates fez o gol por ali contra a Itália. Então, é assim, você tem que arrumar um jeito quando tem jogador de alto nível que estão bem naquele momento, todos estão bem naquele momento, o treinador é que tem que chegar e armar, ver o que ele pode fazer. E é assim, o exemplo que eu dei do Tele, é claro que eu não estou comparando nem o Tele com o Domi, nem os jogadores, né, um com os outros. Eu estou comparando o seguinte, o treinador sentar, pensar e buscar um espaço vazio para que eles consigam jogar juntos, entendeu? Talvez isso num futuro mais próximo, o Domi vai ter que fazer, porque se todo mundo estiver bem, jogando bem, alto nível, Bruno Henrique, Pedro, Gabriel, Everton Ribeiro, como você vai fazer? Ainda tem um tal de Arrascaeta, né? Arrascaeta, para mim é o melhor de todos. Que joga um pouco, então tá fácil. Hashtag só que não, né? Vamos falar de Diego Alves, que a renovação tá, assim, um imbróglio, né? Cada vez mais difícil. Caê, nos situa, como é que tá neste momento? Porque virou uma novela, né? A cronologia da negociação. Inclusive, eu li isso na tua reportagem do GE. Globo. Começa em maio e a gente segue, já estamos em novembro e continua ainda o desenvolvimento dessa negociação. Será que sai? Eu diria que já é uma série da Globoplay, né, praticamente. Né? Muito bom. Eu pensei como que eu ia explicar para vocês, porque não é muito simples assim, a gente entender o que aconteceu. Nessa ordem eu vou até outubro, que é quando foi tudo normal, que foi uma negociação de vai e vem normal. Houve ali a questão da pandemia, a saída do Jesus, a saída do Rafinha, o clube teve outras prioridades e começou a conversar com o Diego mesmo em setembro. Começou a conversar, achou a pedida do Diego um pouco alta, um aumento para o Diego, né? E fez uma proposta. O Diego recebeu essa proposta, entendeu que era preciso flexibilizar, abaixar a pedida, e no dia 24 de outubro houve uma reunião onde o Diego falou: tudo bem, se vocês toparem essa contraproposta aqui, eu aceito, a gente renova por 2 anos, está tudo definido. O Bruno Spindel, que é o diretor executivo, disse: ok, fechou, tá ótimo esse valor, deram as mãos, e naquele momento, dia 24 de outubro, tudo estava certo, tudo foi dado como certo por ambas as partes, estava renovado. Só que o Flamengo tem um detalhe que é histórico, que é o Ninho do Urubu, onde o futebol acontece, e a Gávea, que é a sede administrativa, enfim, os vice-presidentes de finanças e tudo mais. E quando esse contrato chegou na Gávea, fala: peraí, não. Esse valor que vocês aceitaram aqui está acima do teto. Esse valor aqui eu não assino. E aí voltou para o futebol. E agora, o que eu faço?
Eu tenho duas opções. Ou eu convenço a Gávea a pagar mais, o que não é fácil, ou eu convenço o Diego Alves a abaixar mais ainda, o que é mais difícil, porque ele já baixou um pouquinho. Então fica esse conflito aí, vai ser difícil convencer um lado e outro, gerou esse mal-estar e a torcida está empolvorosa, com muito temor de perder o Diego Alves. Nós até abrimos uma enquete no Globo Esporte, no GE, já está em mais de 80% pedindo que ele renove, tem hashtag nas redes sociais, renova Diego Alves, só que está esse imbróglio aí que não é nada simples de ser resolvido, porque ou o clube vai ter que pagar mais e aceitar fugir desse teto, o que não é fácil, ou o Diego Alves vai abaixar mais ainda, só que o Diego Alves tem a favor dele aquilo. Peraí, você me deu ok, o Flamengo me deu ok, porque seja Ninho ou seja Gávea, é tudo Flamengo. Tem uma coisa também, né? No meio dessa situação toda, teve o frisson, digamos assim, né? Quando o Hugo surgiu, fez um bom trabalho, está se desenvolvendo, tem talento, a gente tem acompanhado isso. Parece que aí é aquela coisa, a gente começou a falar até aqui no Troca, teve no GE. Globo, inclusive, também votação popular ali, quem deve ficar como titular, Hugo ou Diego Alves? E aí eu acho que muito do Flamengo também pensa assim, será que pensa, né, Caio? O Caio pode me dizer isso, né? Pô, já temos agora, então, mais um menino prodígio, o Hugo. Mas mesmo tendo o Hugo, não tem nada a ver com a situação do Diego Alves. O Diego Alves tem experiência. O Hugo ainda está se firmando e tem o César. Então tem que continuar bem servido desses atletas no gol. É ou não é? Sim, mas eu aprendi nos meus anos de repórter que um goleiro bom titular, ele tem que ter um excelente reserva. Você não pode deixar o nível cair tanto de um titular para um reserva. Não importa se o reserva vai ficar o ano inteiro sem jogar. Ele tem que ser tão bom nível quanto o titular. Porque o reserva bem, ele sobe o nível de preparação do goleiro titular. Isso eu aprendi, eu ouvi isso de vários preparadores de goleiros, assim. Claro que não é uma unanimidade, mas eu aprendi a fazer essa leitura quando se observa a contratação e renovação de goleiros. O Hugo era o quarto goleiro. Não sei como, mas ele era o quarto goleiro. Claro, tem a questão da hierarquia, da idade, dos que já estavam lá, mas, enfim, existe o Hugo. Dentro dessa realidade, com o Hugo existindo, dificulta para a renovação do Diego, porque se não existisse o Hugo, se o Flamengo tivesse no sufoco lá com o César, Gabriel, o nome do outro goleiro, a renovação já teria saído. Então, o Flamengo tem hoje... O Diego ficaria mais barato, né? Exatamente. Ou ficaria até mais caro. O Flamengo tem hoje essa carta na manga para trocar em relação a valores. Do lado do Diego Alves tem a questão da idade. O Diego é da brilhante geração de 85, a qual eu pertenço. Nem vou me pronunciar, porque esse ano eu já estava... Mas tem a questão da idade. Ele vai fazer agora mais um ótimo contrato. O tempo de contrato é determinante nesse tipo de renovação. Porque aí, às vezes, o goleiro quer 3 anos, 4 anos, e o clube fala, bom, um goleiro de 35 anos, custando esse valor, eu vou dar 2 anos de contrato. Então, acho que isso também pesa na hora da renovação. Só que o Flamengo está confortável dentro dessa renovação, ou eu estou enganada, Caê? Mesmo, essa redução que ele fez, de repente, sem o Hugo, ele saberia que ele estava soberano, não teria isso. Agora, sem dúvida, é uma situação que para a diretoria, para esse pessoal que assina a caneta e fala posso pagar esse teto ou não, tendo o Hugo, eles não veem o Diego Alves tão imprescindível como viam há 2 meses. Isso eu não tenho a menor dúvida. Só para a gente fechar aqui, que a gente já tem engatilhado o nosso primeiro intervalo, uma palhinha também do Casão. Quero ouvir sobre esse papo aqui que a gente está tendo em relação ao Diego Alves, em relação ao Hugo, que era quarto goleiro e também agora mostrou a que veio. Queria te escutar, Casão. Então, o Hugo é um excelente goleiro, óbvio, um excelente goleiro, mas para ele evoluir, ele vai precisar que tenha um titular à frente dele com grande experiência, rodado, sabe, já acostumado a decisões importantes, como Libertadores, Mundial, sabe, ter jogado na Europa, como é o Diego Alves. Isso é um mecanismo, é um funcionamento normal. Se o Flamengo quer que o Hugo tenha uma evolução segura, porque ele é um ótimo goleiro, ele vai ser um grande goleiro, seria muito importante que ele tenha pela frente um goleiro que ele possa ficar olhando, por exemplo, no treino, quando o goleiro está chutando no gol, ele olhando, observar como sai do gol, observar como ele se comporta em determinadas situações dentro da área. Isso é muito importante para um goleiro jovem. É muito importante. É importante para todas as posições, na realidade. Mas para o goleiro é muito mais importante ainda você ter um cara na sua frente
que já é super experiente, já jogou diversos tipos de partidas, já perdeu pra caramba, já pegou pênalti de Messi, essas coisas todas. É muito importante para a evolução dele. Valeu, Casão. Agora a gente vai ter que se despedir do Caê. Caê, tô com saudade daquela tua samambaia, mas preciso chamar o intervalo. Queria continuar o nosso papo, mas tem muita coisa pra gente falar também. Véspera de rodada é sempre assim, né? Você tem alguma última do Flamengo só pra gente fechar? Tem, a gente sempre tem um detalhezinho Sempre que é o tem, seguinte, né? essa Esse aí temporada, sempre tem ele, essa temporada é uma temporada que é bem diferente. O contrato do Diego Alves acaba dia 31 de dezembro e caso não renove, o Diego Alves perde 11 jogos do Brasileiro, perde possíveis finais da Copa do Brasil e possíveis semifinais e final da Libertadores. Então é isso, e a ultimamente para fechar amanhã, a tendência é que Tuller e Natan sejam a escolha de Domi para tão falado e questionado defesa do Flamengo. Valeu, Caê. Agora sim, fechamos a conta. Beijo grande e até a próxima. Bom te ver. Valeu.